Paz, amados, uma mensagem que fala sobre o propósito de Deus nos sonhos para a tua vida. Deus jamais revoga os seus sonhos, revoga a sua palavra. Quando Deus fala, Deus cumpre, porque Deus diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não determina um sonho para a tua vida e vai ali e apaga e esquece daquele sonho, volta atrás naquele sonho. No entanto, nós vemos que quando Deus nos criou, Ele criou a cada um de nós com nossos dons, nossas habilidades, nossas digitais, a profissão, nosso chamado. Deus tem determinado quando Ele criou o nosso DNA de Deus, o DNA que vem dele para nós está em nós o DNA da imagem e semelhança de Cristo. O DNA dos sonhos de Deus também são individuais, é para cada um. Só que o inimigo, ele desde o início da fundação do mundo, ele tenta impedir os sonhos de Deus para a tua vida. Mas Deus hoje vai nos falar através de uma mensagem novamente os sonhos que Ele tem para a tua vida e Ele vai honrar. Nós vamos encerrar este ano lembrando e analisando a vida de José, um testemunho de vida, de fidelidade a Deus, um testemunho de amor, de perdão e de perseverança. Por isso que quando nós estudamos, nós vemos que José, a vida dele tipifica Jesus, porque José foi perseverante, fiel a Deus na missão que Deus tinha para ele, nos sonhos que Deus tinha para ele. Então nós vamos ler Gênesis 37, do 2 ao 10, diz assim: quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes José. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou a seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol e a lua e as 11 estrelas curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Mas nós vemos que aqui conta a história de José. Esse amor deste pai, ele era de certa forma um amor que se sobressaía, ele não tinha como esconder, porque esse filho, ele era um filho da velhice, ele era o filho da amada Raquel, a mulher que lhe pagou um alto preço, teve que trabalhar 14 anos, trabalhou 7, depois mais 7, para poder casar com a esposa, que na verdade era essa que Deus tinha escolhido para ele, porque tinha dado a palavra que seria a esposa para ele. Então, nós vemos que José, ele tem sonhos. E quando ele vai trabalhar com seus irmãos, ele percebe o proceder dos seus irmãos, a atitude negativa. Essa atitude não condizia com o coração de José.
Mas por que que José era tão preparado também, se a gente trouxer para os dias de hoje, ou mesmo naquela época? Na velhice, o pai tinha mais tempo para falar com ele, tinha mais tempo para contar as histórias do povo de Deus, da fidelidade, da obediência. Então ele cresceu sendo formatado dentro da palavra de Deus. Tudo que aconteceu com o seu pai Jacó, a luta que ele teve lá no Peniel, a luta que ele teve para conquistar sua mãe, a luta para a volta, para o reencontro com o seu irmão Esaú. Então José viveu e cresceu ouvindo, e um coração formatado dentro de testemunhos de vida de seu pai, experiências da sua casa, da sua família. E ele via que os seus irmãos eram diferentes. Mas, no entanto, a gente vê que esses irmãos fizeram parte das 12 tribos de Israel. Eram as 12 tribos de Israel que Deus havia escolhido. Mas, entanto, eles se portavam de uma forma diferente e cresceram odiando a José. E José, então, cresceu nesse contexto também. Por um lado, o pai, a obediência a Deus, ao conhecimento da palavra, tudo o que tinha acontecido ao povo. Por outro lado, seus irmãos. Só que Deus tinha sonhos para José, e nós vamos nos reter nos sonhos. Que sonhos Deus tem para ti? Que sonhos Deus tem te mostrado e tu não tens acreditado, e tu não tens te firmado para buscar esses sonhos, tu não tens seguido o caminho para chegar até eles. Nós vemos que José, ele passa por várias situações por causa desses ciúmes, dessa inveja dos irmãos. Só que podem ter inveja de ti, podem ter ciúmes de ti, podem até não crer nos sonhos que Deus tem para ti, ou te chamar de sonhador, ou nos sonhos que tu fala que tu tens. E, inclusive, tu pode falar os sonhos que tu tens, os sonhos de Deus, porque José contou os sonhos de Deus. Os irmãos ali eram inimigos, os filhos de Bila e Zilpa eram inimigos dele. E ele falou, e Deus concretizou os sonhos. Então não precisa ter medo, porque os sonhos que Deus tem para ti, ninguém vai te roubar. Os sonhos de Deus são de Deus, não tem homem que rouba. O inimigo não tem poder, porque Satanás, ele foi expulso dos céus. E ele conhece o poder de Deus, e ele conhece o poder que há em ti, por isso que ele luta e investe contra os teus sonhos, contra tudo que você tenta fazer, tudo que você planeja, porque ele sabe o poder que há em ti. O poder de Deus, ninguém ultrapassa, ninguém derruba o poder de Deus. Então continue lutando, continue sonhando, porque o inimigo não tem poder na tua vida e não vai vencer os teus sonhos. Apenas não desista, não desista dos teus sonhos. E José não desistiu, porque olha, o que os irmãos fizeram quando eles estavam trabalhando no campo? O pai mandou José ver como é que estavam seus irmãos. E quando José chega lá, eles viram a oportunidade de derrotar José e derrotar os seus sonhos. Que eles achando que eliminando a vida de José, eles eliminariam os sonhos. Só que eles não conheciam o Deus de José. Eles não conheciam plenamente o Deus do pai deles. Eles não acreditavam plenamente no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, os seus antepassados, pai, avô e bisavô. Mas José sim, José sabia que existia o sonho. Tanto que quando ele comenta dos sonhos que ele teve, dos feixes de trigo, do sol e da lua e das estrelas, ele é zombado, ele é criticado. Ninguém acredita, e ninguém acredita no teu sonho. Só acredita no teu sonho quem acredita em Deus como você acredita. Então leve as pessoas a acreditarem em ti, e através de ti acreditar em Deus e nos sonhos que Deus tem para ti. Foi o que José fez. E Deus provou esse poder de Deus através da vida de José. Eles lançam José na cisterna, chegou a oportunidade. Quando eles lançam José na cisterna, eles pensaram, bom, agora destruímos José e seus sonhos. E riram e festejaram e foram comer ainda, porque eles estavam com fome, eles estavam livres. Só que Simeão, um dos irmãos,
vê a caravana e Deus prepara tudo. Deus sabia que os irmãos iam fazer isso. Naquele exato momento passa a caravana dos ismaelitas. Quem preparou essa passagem nesse exato momento dessa caravana? Deus, porque o plano que Deus tinha para José, os sonhos de Deus para José, ninguém iria destruí-los. E eles então decidem, Simeão diz, vamos tirar ele da cisterna, vamos vender, e ainda venderam e por umas moedas. Isso nos faz lembrar Jesus, eles traíram a José como irmão, recebem essas moedas, voltam para casa, inventam história para o pai, toda aquela história que nós sabemos, né? Mancham a túnica dele com o sangue do animal e o pai chora amargamente. Mas aí José é vendido para os ismaelitas, vai para o Egito, vai parar no Egito, e lá no Egito ele é vendido para Potifar, e ele vai parar no palácio de Faraó. Então nós vemos assim, amados, os irmãos foram embora, felizes da vida, porque os sonhos de José estavam destruídos. Muitos querem destruir os teus sonhos, nem os teus sonhos, nem você, ninguém destrói. A primeira e a última palavra na tua vida é de Deus. A primeira, quando ele diz, você vai nascer, você terá esse DNA, as tuas virtudes, os teus dons, a tua capacidade, habilidades, o teu talento, o teu ministério, a tua profissão secular, está tudo aqui no meu DNA para ti. Então essa é a primeira palavra de Deus, eu decidi que você nascesse. E a última palavra é aquela que Deus dá sempre quando ele chega no momento em que o inimigo tenta destruir. Deus chega com a palavra. Deus chegou no momento que ele foi lançado na cisterna. Chegou, enviou a caravana dos ismaelitas. Quando ele chega no Egito, Deus chegou com a provisão que Deus tinha, porque os sonhos de Deus para José estavam ligados ao Egito. Ele vai parar aonde? No palácio, no melhor lugar. Só que o inimigo não ficou satisfeito, por isso que nós temos que estar atentos. Porque o inimigo nunca fica satisfeito quando nós somos promovidos. José foi promovido, foi para o palácio. Aí o inimigo lança na vida dele uma tentação. Envia a mulher de Potifar lançando tentação sobre José, tentando seduzir José. Como ela não consegue, ela denuncia José como se ele realmente tivesse investido contra ela, como se ele tivesse tentado seduzi-la. Ele vai parar aonde? No calabouço do palácio. Quando ele chega no calabouço, lá ele fica, e Deus estava com José. Quando Deus chegou para livrá-lo daquela sedução do palácio, Deus sabia que o lugar que ele tinha que guardá-lo era ali, no calabouço. Isso nos faz lembrar também quando Davi diz que Deus é o refúgio, Deus é a fortaleza, é o rochedo que o refugia, porque muitas vezes Davi teve que se refugiar em rochedos e em caverna. E José vai parar no calabouço, porque ali ele seria protegido, guardado, ali ele teria que ficar. Ninguém ia investir contra ele, a vida dele estava guardada, os sonhos dele estavam guardados, assim como estavam guardados quando ele foi jogado naquela cisterna. Chega no calabouço também o copeiro e o padeiro. E passa os dias, eles têm sonhos, e aí o copeiro diz para José, eu sonhei com a uva, com o suco de uva, com o vinho, e enfim, tem todo o sonho dele, e José diz assim, fique calmo, fica tranquilo, você vai ser reintegrado no palácio, você vai voltar a servir o rei. Essa é a revelação do teu sonho. E para o padeiro, infelizmente, ele diz, as aves dos céus, enfim, serão, você irá morrer, e enfim, o fim destinado é esse que você sonhou. Essas aves realmente será o fim da tua vida. Então, para não entrar em detalhes, então acontece isso. O padeiro e o copeiro são tirados e o copeiro volta a servir ao rei. Passa-se um tempo, só que o copeiro esquece de José. José é esquecido na prisão. O copeiro não comenta da revelação dos sonhos. Então nós vemos assim que Deus tinha uma estratégia em cada situação, em cada sonho, porque Deus sabia que era através
desse poder que ele tinha, desse poder da revelação dos sonhos, da interpretação dos sonhos, seria a estratégia, né, que seguraria José firme até ele chegar ao pódio, até ele chegar onde Deus tinha um sonho final para José. E aí nós vemos, amados, que os teus dons, os teus talentos, onde você está inserido, você faz como se fosse para Deus, porque através dos teus talentos, através dos teus dons, que você vai servir a Deus, que você vai servir onde você está inserido, e eles vão te levar a lugares altos, porque são de Deus para a tua vida. Não enterre teus dons, não desvalorize teus dons, porque eles serão usados para você ser exaltado, para você ser honrado, para que Deus cumpra os sonhos que Ele tem para a tua vida. Então não menospreze os talentos, os dons que Deus tem para ti. A profissão secular é onde Deus vai te usar, onde Deus vai se revelar através da tua vida. Passa-se o tempo, o rei tem um sonho, e ele fala dos sonhos das vacas magras que saíam do rio Nilo, e as vacas gordas saem do rio Nilo e engolem as vacas magras, e depois ele sonha com as espigas lindas, maravilhosas, e as espigas mirradas. E aí o rei manda chamar os que estudavam o sol, a lua, as estrelas, os intérpretes, isso e aquilo, os magos, os sábios, e ninguém interpreta o sonho do rei, porque sonho que Deus deu para Faraó foi sonho de Deus, e quem poderia interpretar? Somente Deus, somente um filho de Deus, um testemunho de caráter, de fidelidade a Deus, de obediência a Deus, como José. E José, então, está lá no calabouço. Quando o copeiro ouve, ele lembra de José. Mas lembrou porque o rei precisava. Assim é no mundo. Só que os filhos de Deus, eles não esquecem de quem os ajuda, de quem os estende a mão, eles não esquecem de Deus. Veem que José, ele tinha apenas 17 anos. O que ele carregou para o Egito? Ele não levou bagagem, ele não levou roupas, ele não levou nada da sua casa paterna. O que José levou estava no seu coração. O que José levou era a palavra de Deus guardada no seu coração, em que ele aprendeu. Então vemos que José, ele foi fiel a Deus sempre. Lembrava do seu pai, da sua casa, de Benjamim, seu irmão mais novo, e foi fiel a Deus. O caráter não foi corrompido. Ele estava no palácio, ele podia viver regalias, ele podia ceder as barganhas, ele não cedeu, ele continuou firme, ele continuou fiel ao caráter que estava impresso em seu coração, a palavra de Deus, ele não se corrompeu. Mas aí o copeiro lembra dele e diz pro faraó, pro rei, olha, lá na prisão, o sonho que eu tive, conta o seu sonho, fala do seu sonho, fala do sonho do padeiro. E aí o faraó manda chamar José, e José diz para ele, olha, esse sonho que o senhor teve, as 7 vacas gordas engolindo as magras representam 7 anos de bonança no Egito. Agora as espigas representam 7 anos de escassez, essa espiga mirrada, 7 anos de escassez. Então é tempo de, nesses 7 anos de bonança, de boas colheitas, de abundância, de fazer estocagem de alimento, porque vai vir a fome no Egito. E a fome não só vem no Egito, como vem em toda a terra. Quando o rei ouve essa revelação, o rei se impacta e compreende que realmente é uma resposta do sonho, é uma resposta que vem de um homem de Deus. Ele é impactado porque ele sabia, ele via em José o Espírito do Senhor. E aí, o que acontece? Ele conclama
ele promove José do palácio ser governador abaixo do rei, somente ele. E após ele, somente Faraó. Então, todos seguiam as ordens de José, todos seguiam a sabedoria de José. Por que José tinha toda essa sabedoria? Porque José tinha um entendimento do que ele aprendeu, do que ele viu o pai falando, do trabalho do pai, do que a sua família passou, da abundância que eles tinham lá em Dotã, onde tinha ficado a sua família, da bonança da terra, das terras de Canaã, da boa administração, da sabedoria de Deus. Então Deus diz para ti hoje, os sonhos que você tem para ti, ninguém vai destruir. Ninguém vai abortar o sonho que Deus tem para ti. E José passa a administrar. Depois de que esse copeiro volta a servir no palácio, José ainda ficou 2 anos no calabouço. Esses 2 anos, ele continuou relembrando do pai, relembrando da família, de tudo que ele aprendeu, das maravilhas que Deus fez no povo de Deus, das maravilhas que Deus fez dos que eram fiéis a Deus. Ele continuou relembrando e trazendo tudo aquela memória, os sonhos que ele teve com os feixes de trigo, os sonhos do sol e a lua e as 11 estrelas. E aí Deus continuou falando com ele. Então, o que aconteceu com José? José volta e Deus promove José. José, governador de Egito, a fidelidade de Deus se revelando na vida de José, porque até então ele continuou sendo fiel, um testemunho de fidelidade. O que José viveu todo esse tempo? Ele viveu a cura da sua alma, a cura das suas emoções. Ele foi jogado no poço, ele se esfolou, ele se machucou, ele foi curando suas feridas do corpo, curou as feridas da alma lá no calabouço também, curando as feridas do corpo, as feridas da alma. Ele foi ali sendo tratado por Deus, ele deixou ser curado, ele foi relembrando o valor da família. Então hoje Deus quer curar com essa palavra. Depois de você relembrar a fidelidade a Deus, tem o prêmio da vitória. Deus quer curar as tuas emoções para que você receba esse prêmio da vitória curado. Deus quer te honrar. E José relembra da sua família, José é curado. Quando chegam os anos da fome, quem bate no Egito? Quem chega no Egito? Seus irmãos, procurando alimento, porque a fome tinha chegado nas terras, nas regiões de Canaã. E aí acontece tudo aquilo, José reconhece os irmãos, coloca aquela taça, segura Simeão, manda de volta, diz que tem que vir Benjamim em troca de Simeão, eles voltam a buscar alimento, vem Benjamim. Só que quando vem Benjamim, José não resiste, se revela aos seus irmãos, ele chora, e seus irmãos tremem de medo, bate o medo nos irmãos, porque ali seria o momento de José retribuir da mesma forma, se vingar. Mas José já tinha um coração curado, as emoções curadas. No seu coração jamais teve inveja, jamais teve ciúmes. O seu coração só tinha lugar para a palavra de Deus, para as coisas que vinham do Senhor, o amor, a virtude, a fidelidade, a bondade, os dons que Deus tinha preparado em seu coração, a fidelidade, todos os atributos que Deus tinha para José. E José diz para eles: não tenham medo, eu perdoo vocês. E José então demonstra o amor e o perdão que existia em seu coração, que seus irmãos nunca viram. Podem não ver em seu coração o amor que você expressa, as virtudes que você tem, os dons que você tem, até os sonhos de Deus, tudo que Deus colocou em seu coração, tudo que Deus tem para a sua vida. Mas Deus vê, e ali eles vão se fortalecendo. Isso aconteceu em José, fortalecendo o amor, o perdão, as emoções, os atributos de Deus.
um coração preparado, um coração perdoador. E ele diz: voltem e tragam o pai. E a alegria de José quando soube que o paizinho estava vivo, e Jacó vem para o Egito. Então vocês conseguem entender que quando José se depara com seus irmãos, era um momento em que ele poderia dizer: agora vocês vão ficar presos no Egito. Fazer eles passarem pela mesma dor, a dor de que o pai ficaria lá sozinho, só com os funcionários, só com os empregados. Não, mas José diz: agora vocês vão ver quem é Deus na minha vida. E Deus mostra para eles: aqui está o irmão que um dia vocês riram, vocês criticaram, vocês zombaram. Aqui está ele. E os sonhos que eu tinha para ele, os sonhos que Deus tinha para ele, se cumpriram naquele dia. Os irmãos se curvaram perante ele. Depois chega seu pai, seus irmãos se prostram em adoração, não, em gratidão a José, que Deus tinha permitido que eles se reencontrassem. E se nesse reencontro, Deus permitiu para provar de que os sonhos dele ninguém destrói, ninguém elimina. Assim é na tua vida. Somente o preço do teu sonho é o preço da tua dedicação, talvez é o preço do teu estudo, o preço do teu trabalho, o preço da tua fidelidade com o teu Senhor, o preço da fidelidade com a tua empresa, o preço da fidelidade com a tua família, com teus pais, o preço da fidelidade com teus irmãos. O preço que você tem para pagar para chegar ao teu sonho, é o caminho que você tem que percorrer. Não é o mesmo caminho numa cisterna, para a caravana, para o Egito, de escravo no palácio, para o calabouço, de novo para o palácio. Deus vai te levar a lugares altos, sim, mas o teu caminho hoje é outro. O teu caminho é bem menor do que o do José. É bem menor do que um calabouço, é bem menor do que cisterna, bem menor do que escravo, bem menor do que viver longe da tua família, dos teus irmãos. O teu preço é o teu trabalho, a tua fidelidade, a tua sinceridade, o teu caráter, o teu domínio próprio. Saber de que você tem que ser sincero, o que é teu, o que é do patrão é do teu patrão. É saber de que você tem que estudar para concurso. Esse é teu preço, estude. Estude. José não tinha livros, ele só vivia das lembranças, das passagens, do que o povo de Deus viveu, que seu pai passou para ele. Seu pai falou de Abraão, seu pai falou de Isaac, seu pai falou do Egito, José já sabia toda a história. Então esse é teu preço. Vai estudar. Teu preço é ficar 3 horas por dia estudando, 4 horas. E ainda você pode estudar 1 hora e parar, mais 1 hora e parar, mais 1 hora e parar, mais 1 hora e parar. Então estude. O teu preço, Deus te deu um sonho. Aonde você vai querer chegar? Eu não vou citar profissões aqui, podia citar várias. Médico, empresário, advogado, juiz, embaixador, promotor, governador, prefeito, presidente. Todos esses cargos, Deus quer usar homens de Deus. Qual é o teu preço? Estudar é um preço muito pequeno. Muito pequeno. Muito fácil com toda a tecnologia de hoje. José, para chegar governador, o preço dele foi outro. E ele atingiu a meta, o sonho de Deus, ele cumpriu. Ele sabia que Deus tinha um sonho para ele. Que ele seria exaltado, ele seria o centro. Então, se você quer chegar a ser exaltado, a ser o centro, não para se vangloriar, mas para Deus cumprir os sonhos, para que você tenha uma vida de paz, uma vida de abundância, estude. Estude. Comece 2022 com esse propósito com Deus. Deus, você tem um sonho para mim. Deus, eu preciso fazer a minha parte, a minha caminhada, a minha trajetória. O meu Egito é estudar, eu vou estudar. Então faça isso. Deus somente quer cumprir o teu sonho na tua vida. Ele vai dizer para ti o que você precisa fazer. Se é estudar mais, se é trabalhar mais, se é administrar melhor, se é administrar mais o que tu tens, Ele vai te dizer. Agora você empenha tua palavra, teu caráter de filho de Deus.
Eu vou fazer a minha parte. Eu vou empenhar. Eu não vou desperdiçar as minhas horas em 2022. Portanto, eis-me aqui, Senhor. Faça-se em mim segundo a tua vontade, porque eu me proponho a fidelidade e a dedicação a te servir, a te adorar, a fazer a minha parte no ministério, na igreja, o que eu tiver que fazer, onde eu estou inserido no trabalho. Eu quero ser o teu servo e testemunhar que eu sou teu filho. E Deus te levará a lugares altos. Creia nisso. Em nome de Jesus.